todos, o meu nome é Alberto Puga, sou professor auxiliar no Departamento de Engenharia Mecânica do Estado de Minho. Estou cá hoje para falar um pouco sobre o projeto para a fundição e solidificação de ligas de alumínio. Tenho doutoramento no tratamento do metal líquido, utilizando uma tecnologia diferente daquelas que são convencionalmente utilizadas. Trata-se da tecnologia dos ultrassons, em que o principal objetivo é a introdução de vibração ultrassónica no tecido metal líquido, promovendo efeito de cavitação e, com isso, facilitar a desgasificação, a afinação e a modificação do silício tétrico. Durante esta palestra irei falar um pouco sobre a generalidade da tecnologia da fundição, os tipos mais conhecidos dos processos de fundição, regras para boa prática da fundição, o projeto para a fundição com base empírica, o projeto para a fundição com base na simulação numérica e, por último, a solidificação de ligas de alumínio. A tecnologia da fundição é uma tecnologia de conformação, de certa forma, uma vez que permite fabricar uma peça, vulgarmente conhecido por fundido, através do vazamento de uma liga metálica no interior de uma cavidade moldante. Ou seja, o metal líquido irá adquirir a forma da cavidade moldante após arrefecimento até à temperatura ambiente. As tecnologias concorrentes à tecnologia da fundição podem, entre outras, podemos citar estas: a tecnologia da conformação, a tecnologia da soldadura e maquinagem. São tecnologias que permitem produzir, de certa forma, a peça que se pode obter por fundição, porém necessitam de um conjunto de etapas de processamento para chegar ao produto final, aquilo que, pelo processo de fundição, será mais direto, ou seja, a fundição representa o caminho mais direto entre a matéria-prima e o produto final. Ainda estas tecnologias concorrentes tradicionalmente utilizam sobre os produtos obtidos por fundição, ou lingotes e perfis, ou, principalmente nas empresas de fundição, as peças já com as pré-formas vindas da fundição, onde o objetivo é apenas dar um determinado acabamento em zonas, superfícies, que irão ter contacto com outras peças. O processo de modulação pode-se dividir em modulações permanentes, modulações não permanentes. Nas modulações não permanentes temos em modulações cerâmicas e em modulação em areia. Vamos ver aqui o conjunto de processos que usam este tipo de modulação, e depois a modulação permanente, modulações metálicas, utilizada por gravidade, o squeeze casting, fundição injetada, o low pressure die casting, entre outras. Aqui de lado encontramos uma pequena amostra do tratamento do metal líquido por ultrassons, em que temos aqui um radiador acústico que se encontra no seio do metal líquido, introduzindo então a vibração ultrassónica, promovendo cavitação e com isto favorecendo então a limpeza do metal e a afinação e modificação do silício. Este metal depois, durante o processo de tratamento, pode ser coletado por um fundidor e vazado no interior de uma cavidade moldante. O metal, então, depois de preparado, é vazado na modulação. Essas modulações, como já falei, podem ser modulações em material cerâmico, como podemos ver esta aqui. Neste caso é uma modulação em areia, com um plano de apartação horizontal, ou vazamento na cavidade moldante em modulações permanentes, neste caso modulação metálica. Tanto a modulação em areia como a modulação metálica tem uma determinada cavidade, que no fundo é o negativo da peça que queremos, de certa forma, obter após solidificação do metal. Um exemplo aqui de uma fundição por gravidade em modulação permanente, em que
o objetivo é ter uma peça cujo seu interior seja oco. Para isso são usados o artefacto, neste caso um macho, em areia. No final temos então aqui o nosso produto. Este produto é que foi previamente estudado, portanto a peça, o traçado para dar forma ou dirigir o metal para o interior da cavidade moldante, e que, nesse caso em específico, deixa uma dúvida sobre o rendimento do caixo. Portanto, o projeto em fundição também é aqui importante para determinar o rendimento do caixo, ou seja, a relação entre o material que faz parte da peça, o fundido, aquele que vai ser vendido, e o material que faz parte do sistema de enchimento e alimentação, que de certa forma não é vendido e que terá que ser processado novamente através da reciclagem do mesmo. E com isto, a necessidade de certa composição química, o gasto de energia, entre outros. Aqui encontramos dois processos um pouco mais avançados e mais complexos que os anteriores. Trata-se do processo de fundição injetada, em que normalmente é utilizado para a obtenção de peças extremamente complexas, de parede fina, através do vazamento de uma determinada quantidade de metal numa camisa, numa camisa que depois, através de um pistão hidráulico, irá forçar o material para o interior da cavidade moldante. Tradicionalmente é um processo feito em pressão, com pelo menos dois patamares de pressão, um patamar inicial para enchimento da cavidade, depois um patamar final para consolidação. Este patamar aqui é muitas vezes utilizado para contrariar portanto, a contração volumétrica. Deste lado, encontra-se o processo de fundição por baixa pressão, um processo que começa a encontrar bastante expressão nas indústrias de fundição, processo bastante limpo, uma vez que o metal que é introduzido no seio da cavidade moldante é um material que vem do fundo do cadinho, que não tem problemas de oxidação superficial, bem limpo, e entra de forma controlada, com velocidade de enchimento bastante assertivas para o interior da cavidade moldante. Antes de passarmos ao projeto para a fundição, gostaria de deixar aqui duas notas, uma sobre a integração da manufatura aditiva na indústria da fundição. Cada vez mais é um dado adquirido através da impressão de areia, da produção de moldes de moldações obtidas por impressão 3D, ou através da impressão de cera, para depois promover a criação de uma carapaça cerâmica em torno dessa peça em cera, e posterior tratamento térmico com remoção da cera e vazamento de metal líquido para o seu interior. É um tópico muito quente nos dias de hoje e que começa cada vez mais a ter a expressão, uma vez que a liberdade de geometrias alcançada é incomparavelmente diferente daquela que se conseguia através da necessidade de criação, por exemplo, no caso da moldação em cera, portanto, a necessidade de criar um molde para vazar a cera e depois retirar o produto, o modelo em cera desse molde e fazer o revestimento. Obviamente que esse tipo de molde tem uma determinada complexidade, não pode ser uma complexidade elevada, uma vez que depois é necessário retirar do seu interior o modelo em cera. Com a impressão 3D, esta complexidade deixa de
deixa de ter limites, portanto, é ilimitado de certa forma. Depois podem ter problemas em termos de obtenção por fundição em si, mas em termos de obtenção do modelo, em termos de print 3D, não é um problema nesta fase. Outra nota que eu queria deixar aqui era a questão do CAI-CAM na fundição. Tem aqui um pequeno exemplo que eu tirei de um artigo publicado, que podem encontrar facilmente, em que já é feito um estudo do comportamento da resistência mecânica do componente basado numa liga de alumínio e silício, de um componente instalado na suspensão da roda do automóvel, como podem aqui ver, e que cada vez mais deixa de ser um componente numa liga ferrosa, fundido, para ser um componente obtido numa liga de alumínio. Portanto, cada vez mais, e como sabemos, as ligas não ferrosas, devido à sua redução de peso comparativamente com as ligas ferrosas, começam a ter expressão nos automóveis. Portanto, o software permite, de certa forma, já prever quais são o valor das tensões e dos alongamentos que aquele fundido irá permitir à peça no momento em que ele é aplicado em serviço, nas condições de serviço. Em termos de projeto para a fundição, o propósito do projeto para a fundição, no fundo, é obtermos um desempenho funcional e estrutural de um fundido, um componente, garantindo assim uma boa qualidade e um custo-benefício aceitável para a produção desse mesmo fundido. Trata-se de um processo, uma metodologia que deve seguir um trabalho iterativo, colaborativo, em que deve envolver um conjunto de entidades, da empresa, o cliente, sempre com base num conjunto de etapas, em que essas etapas passam por um desenho conceitual inicial para definir os limites físicos e a forma geral da peça, um desenho para a avaliação da capacidade de produzir essa peça. Nesta fase já se pode começar a usar os meios de simulação para ajudar a mais facilmente interpretar o que é possível de ser fabricado ou não, a validação do desenho da fundição através da utilização da simulação numérica, obviamente com um pré-estudo utilizando a formulação empírica, como iremos ver de seguida, um desenho e desenvolvimento das ferramentas do processo que vão ser necessárias. Estamos aqui a falar dos moldes, dos machos, entre outros. Posto isto, a fabrico e avaliação de um primeiro fundido zero, se assim quisermos chamar, para que seja feito um controle dimensional e um controle da qualidade, para perceber se está dentro das especificidades que o cliente pede ou não. Se não está, então tem que ser feito um redesenho e um ajuste para que depois possa, então, aquele desenho ir para a produção em si. Este projeto de fundição, como diz, é um processo iterativo, parte de um problema e tem requisitos funcionais e tem restrições de traçado. No que se refere a requisitos funcionais, estes estão relacionados com as funções de cada componente, no fundo, o sistema de enchimento e o sistema de alimentação, a fim de se obter um fundido de qualidade. E, por outro lado, temos as restrições que o traçado deve obedecer de forma a preencher os requisitos que o cliente assim o exige.
No fundo, ou de forma resumida, os requisitos são condicionados pela forma, o tamanho e o acabamento superficial do fundido. Exigências estas vindas do cliente. Portanto, misturando isto tudo, temos aqui, em função de um desenho de requisitos do cliente e do conceito de custos e tempos, de determinar aqui qual o melhor traçado para obter um produto, um fundido com a qualidade exigível, utilizando as ferramentas CAI, a experiência, o conhecimento, a integração do suporte à manufatura, prototipagem e testes de avaliação funcionais e a gestão do projeto e comunicação. No fundo, um conjunto de considerações que têm que ser levadas em conta para que se possa obter fundidos de qualidade. Neste caso de fundidos em liga de alumínio, é importante considerar e avaliar 3 aspectos base. A função, ou seja, produzir um fundido capaz de cumprir as exigências a que se pretende, portanto, capaz de, em serviço, ser estável em termos mecânicos, mecanicamente resistente, as características do processo, portanto, promover um design que favoreça uma redução de custos na produção, uma boa produtividade, uma baixa taxa de rejeitos e, por último, a forma, ou seja, aqui a questão da forma está um pouco relaciona-se mais com os elementos que irão interagir com este fundido. Portanto, é também importante olhar aos elementos, componentes que depois irão ser associados a este fundido para também ajudar na concepção do desenho mais adequado. Aqui podemos eventualmente falar de uma situação que ocorre muitas das vezes, principalmente em peças que depois de fundidas têm que ser processadas em algumas zonas da mesma por recurso à tecnologia da maquinagem. Existe muitas vezes nesta fase do projeto para a fundição é esquecido então essa parte da maquinagem, o que vai resultar que depois a jusante, quando há necessidade de promover então o desbaste de algumas zonas da peça, por arranque da para, não há como prender a peça aos dispositivos existentes na empresa. Isto vai levar ou vai conduzir a uma demora na entrega do produto final ao cliente, um aumento de custos. Portanto, é conveniente que este projeto para a maquinagem, se assim o quisermos chamar, também seja considerado nesta fase. Daí o tal metodologia interativa, colaborativa, envolvendo todas as entidades. Em termos de regras básicas para a boa prática da fundição, eu fui buscar um bocado aquelas 10 regras que o professor John Campbell preconizou. Dessas 10, vou falar aqui essencialmente de 6, as 6 primeiras, e que de certa forma têm tudo a ver ou estão relacionadas com o projeto para a fundição. Dificilmente se consegue obter um projeto para a fundição com qualidade se não forem consideradas. A primeira refere-se ao tratamento do metal líquido. Portanto, não vale a pena termos um bom traçado para a obtenção de um determinado fundido se aquilo que iremos colocar na cavidade moldante não tiver qualidade. Ou seja, estamos aqui a falar do metal líquido. Se o metal líquido não tiver qualidade, por muito bom que seja o traçado, o produto final não vai satisfazer as condições exigidas pelo cliente.
em termos de aplicação em serviço. E neste tratamento do metal líquido falamos da desgasificação, da afinação e da modificação do silício eutético. Temos aqui um exemplo de duas amostras que foram coletadas antes de tratar o banho. Neste caso aqui, nestas amostras superiores, falamos aqui no processo de desgasificação, de certa forma. Temos aqui uma amostra com bastante porosidade e uma amostra que é após 10 minutos de tratamento do banho de desgasificação. Nesse caso foi por tecnologia de ultrassom, mas poderia ser por utilização do processo de impeller com a introdução de um gás ou argon, por exemplo. Obtemos aqui de certa forma, visualmente, uma amostra sem porosidade. Obviamente que esta amostra aqui, a porosidade está bastante extrapolada, uma vez que foi obtido pelo processo de baixa pressão, ou seja, é coletada uma amostra com aproximadamente 100 gramas de metal líquido de alumínio e feita solidificar a vácuo com um valor de aproximadamente 80 milímetros de mercúrio. Em termos de afinação de grão, temos aqui uma estrutura bastante grosseira, com dendrites primárias e dendrites secundárias, para além de que encontramos também muitas das vezes intermetálicos, principalmente na liga de alumínio e silício, com algumas quantidades de ferro, intermetálicos com bastante desenvolvidos. Estes intermetálicos acabam por lhe estar associado a uma parte da porosidade. São tradicionalmente, neste caso, este intermetálico, esta fase beta, muitas das vezes funciona como uma rede bloqueando o enchimento da cavidade ou de alguns pontos mais críticos da cavidade moldante. O objetivo não é ter este tipo de estruturas, obviamente, é ter estruturas afinadas, como esta do lado direito, em que aparecem o grão de alumínio bastante globular e o tamanho do silício eutético bastante pequeno. Com isto consegue-se garantir uma boa sanidade microestrutural e depois com um impacto bastante positivo nas propriedades mecânicas. Uma regra número 2 fala sobre o arrastamento turbulento da película de superfície de óxidos para o sair do líquido. É claramente um problema sério. Não vale a pena garantir um bom tratamento do metal líquido, portanto a regra número 1, se a seguir o vazamento for um vazamento turbulento, em que as velocidades de vazamento são extremamente elevadas. Em liga de alumínio, o ideal seria trabalhar entre 0,5 máximo 1 metro por segundo. Portanto, existe um conjunto de regras, um conjunto de designs que deve ser respeitado. Por exemplo, temos aqui este design do ataque do metal líquido à peça, que claramente que no superior não é o mais indicado. Uma vez que o metal líquido, para além de já sofrer aqui uma despressurização, já vai, num segundo momento, ter mais uma queda para preencher a cavidade que está-lhe destinada. Neste aqui em baixo, já temos aqui uma pressurização, já temos aqui um melhor controle da velocidade e já temos um ataque de baixo para cima, portanto, permitindo um enchimento de baixo para cima do metal líquido, já é bastante positivo comparativamente ao caso anterior. Em termos de bacia de vazamento, temos aqui desde bacias que não são as mais adequadas até aquela que seria a bacia mais adequada, ou seja, o metal acaba por cair aqui, a vazar nesta zona daqui, mais à direita, e depois suavemente acaba por descer pelo caminhal de descida e permitir um enchimento mais suave. Em termos de queda de poço, temos aqui entre um que não é o mais adequado, que é este aqui à nossa esquerda, para um
um design mais adequado. Por algum motivo, este design mais à esquerda é muitas vezes encontrado. Não é, fala-se que é para absorver choque, contudo, resulta numa turbulência elevada, o que vai quebrar a película tóxica formada à superfície, quando o metal líquido está em contato com a atmosfera, e depois irá introduzir no seio do metal líquido óxidos que vão ter um impacto bastante negativo na qualidade microestrutural e depois no resultado da resistência mecânica. A regra número 3 é um pouco similar à regra anterior, contudo aqui o processo é mais em termos de arrastamento laminado da película da superfície de óxido sobre o líquido, ou seja, ou quando há duas frentes de metal, ou quando já existe uma frente de metal e outra se sobrepõe sobre a mesma. Acho que as imagens são claras e que permitem claramente elucidar aquilo que acontece quando existe então a sobreposição do metal. No fundo é como dobrar uma folha e deixar no seu interior um gás, neste caso ar. A regra número 4 preconiza evitar o arrastamento da bolha durante o vazamento. Deve-se ter cuidado, portanto, o processo em si da bacia de enchimento, o traçado em si deve garantir a impossibilidade, de certa forma, de introduzir bolhas de gás, bolhas de ar no seu interior. Essas bolhas de ar acabam de ficar bloqueadas e, no final, resultam em porosidade. A regra número 5 não é muito diferente da regra número 4 em termos do conceito em si, bolhas gasosas, mas neste caso isto é oriundo de gases que são libertados pelos machos durante a reação do metal líquido com os gases, em que devido à permeabilidade e à solidificação prematura em torno ou junto às paredes, acaba por bloquear a saída desses gases e vão originar então bolhas de ar que depois acabam por ser porosidades após a solidificação. A regra número 6 é de evitar o rechuppo. Evitar o rechuppo, no fundo, é garantir a alimentação das peças, das zonas onde vai haver uma maior, ou onde vai haver contração volumétrica, são as zonas mais espessas. Claramente, nas ligas de alumínio existe uma contração volumétrica bastante elevada. Existe também a contração linear, mas comparativamente à volumétrica é muito menor e tradicionalmente acabamos por dar um pouco mais, de aumentar um pouco mais a peça e durante o processo de contração linear ela fica com as dimensões que o cliente pretende. Já no caso da contração volumétrica, esta tem que ser compensada através de técnica, neste caso da introdução de alimentadores, em que o último material a solidificar é o material do alimentador e vai, de certa forma assim, garantir a chegada de material vindo do alimentador para as zonas que necessitam de material devido à contração volumétrica. Depois, e por último, existem mais 4 regras, são importantes, mas para o traçado em si, aqui não são essenciais. No fundo, evitar a convecção, reduzir a segregação e reduzir as tensões residuais e, por último, fornecer pontos de localização para manuseamento do produto. Os sistemas são, então, o sistema de enchimento e alimentação, que podem incluir ou não a bacia de vazamentos, canais de descida, canais de distribuição, canais de ataque e alimentadores. Isto é mais vulgarmente encontrado nos processos de vazamento por gravidade,
sendo que no processo de injeção, processo de injeção da pressão injetada, existem outras especificidades necessárias, como, por exemplo, circuitos de aquecimento e arrefecimento, para controlar o fluxo de metal líquido. Portanto, os ventos, os maçalotes, são outros, para além dos anteriores, se necessário, ainda existem mais alguns que têm que ser considerados, que depois iremos ver mais à frente. Além das características geométricas dos sistemas, ainda é necessário estudar a melhor localização para estes sistemas. De certa forma, o projeto dos sistemas deve ser feito através de uma seleção dos seguintes conceitos: orientação e a disposição do fundido na moldação, o plano ou os planos de apartação necessários, o escalonamento e configuração geométrica do sistema de enchimento, a relação do diâmetro à altura dos alimentadores e também os potenciais locais para a criação de circuitos de aquecimento e arrefecimento. Portanto, de certa forma, o projeto de fundição, o projeto dos sistemas, terão que contemplar a definição clara e inequívoca destes conceitos. No caso da fundição por gravidade, falarei agora aqui meia dúzia de situações necessárias. Pretendemos então dimensionar o enchimento e a alimentação. Tradicionalmente e de forma empírica costumamos fazer uma análise de forma em que trata-se de um processo de certa forma expedito e que permite identificar a ordem da solidificação, os caminhos de alimentação, os possíveis estrangulamentos, pontos quentes e, por último, a necessidade de alterar a ordem de solidificação. Ou seja, através do conceito da espessura equivalente, de geometrias simples, conseguimos facilmente ter aqui uma ideia de como proceder para promover, então, o dimensionamento, acima de tudo, da alimentação. No fundo, esta metodologia expedita passa por decompor a peça em secções geométricas mais simples, transformar essa geometria em placas, no cálculo das espessuras equivalentes, análise da ordem relativa à solidificação, identificação dos pontos quentes, identificação local do posicionamento então dos alimentadores, utilização dos critérios de alimentação, para posterior cálculo da geometria da secção útil e, no fundo, o cálculo ou o projeto da alimentação. Dimensionamento dos alimentadores, no fundo, passa pelo conceito de que é necessário garantir que o calor libertado pelo metal igual à quantidade de calor absorvido pela moldação. Com isto, podemos calcular o tempo da solidificação e este varia diretamente com o modo de arrefecimento e inversamente com a temperatura da solidificação da liga. Portanto, existem várias equações que podem ser aplicadas dependendo do tipo da liga, porém, todas elas levam em conta com o módulo da peça, em que no fundo é o quociente entre o volume de metal e a área de arrefecimento, a área que está em contacto com a moldação na parte de arrefecimento. Os critérios de solidificação, ou seja, os critérios para dimensionamento dos alimentadores, tradicionalmente são três: o critério do tempo de solidificação ou do módulo, em que o módulo alimentador deve ser maior que o da secção ao qual se encontra ligado, caso contrário, quem é alimentado é o alimentador e não a peça. O critério do volume de contração, em que o volume disponível no alimentador, para além dele, tem que
garantir a alimentação da contração da peça, a contração volumétrica da peça, e depois o critério da distância da alimentação. A estes critérios ainda se pode adicionar mais alguns, como o metal mais quente no final do enchimento da cavidade deve-se situar no alimentador, o ponto quente deve-se situar também no alimentador, ou seja, a introdução do alimentador passa por puxar para ele o ponto quente da peça. Os alimentadores devem ser colocados sempre a níveis superiores, em termos de altura metalostática, em relação aos pontos quentes que foram encontrados na peça. Caso contrário, não há um funcionamento correto e adequado do alimentador. E, por último, o colo do alimentador não deve criar um ponto quente na junção com o fundido. Em termos de sistema de enchimento, é fundamental preencher ou considerar os sistemas, promovendo um enchimento da cavidade da moldação em condições de reproduzir todos os detalhes do fundido. Portanto, devemos de garantir o fluxo do material até ao detalhe menor que se encontra no interior da cavidade, sem com isso haver uma solidificação prematura do metal. As velocidades de enchimento devem ser compatíveis com o escalonamento e devem ser próximo do laminar, sem interrupções, de forma a garantir aquelas regras básicas que falávamos há pouco, promover um desenvolvimento de gradiente que promova a solidificação direcional, sempre do mais longínquo para o mais próximo do ataque. E, por último, comportar locais para a remoção de escória, ou seja, para agregar a escória e só para o interior da cavidade moldante é que entra o material limpo, escória e partículas não metálicas que possam estar suspensas na frente do metal. Os sistemas de estagem, sistema de enchimento são distintos, consoante o plano de apartação. Se é um plano de apartação vertical, mais em moldações permanentes, moldação metálica, ou horizontal, mais em moldação não permanente, moldações cerâmicas, e também o layout do sistema de agitagem devem levar em consideração o tipo de liga que vai ser vazada, portanto, que vai dar forma ao fundido, a forma e o volume dos fundidos e a sua distribuição nas meias moldações, a sanidade interna microestrutural que se pretende, a facilidade depois da remoção dos ataques e do acabamento da peça, bem como o custo do sistema. Aqui é fundamental esta questão do custo do sistema, uma vez que o sistema de agitagem, o sistema de enchimento e o sistema de alimentação não é comercializado. Como falávamos há pouco, naquela imagem em que era dúbio o rendimento do caixa. Portanto, quanto mais assertivo for o projeto para a fundição, mais nós ganhamos nessa questão do custo do sistema. Como já falámos, em ligas de elevado potencial de oxidação, como é o caso da liga de alumínio, o enchimento deve ser lento, com velocidades nunca superiores a 1 metro por segundo, de preferência na ordem de 0,5. Obviamente que, dependendo da geometria interna, ou seja, da cavidade, da espessura das paredes, acabamos sempre por ser um pouco, estar um pouco constrangidos, porque o tempo de enchimento pode ser, com velocidades tão baixas, pode ser superior àquilo que é possível em termos de tempo de temperatura de solidificação, ou seja,
podemos chegar ao ponto em que o material, quando chega ao ponto mais longe no interior da sua cavidade moldante, já vai com uma frente de metal bastante fria, não permitindo então se adaptar ou preencher a totalidade da cavidade. Portanto, é fundamental fazer esse estudo, perceber se as velocidades são passíveis. Obviamente que quanto menor for, mais laminar o processo, melhor a sanidade microestrutural vamos obter. Depois o escalonamento em ligas oxidáveis, como esta liga de alumínio. Tradicionalmente temos raiz portanto, para o canal da descida, raiz de altura da moldação superior para o canal de distribuição e raiz também da altura da minha moldação superior para os ataques. Posto esta questão do sistema de enchimento e alimentação para os processos mais da gravidade, falo aqui um pouco sobre o projeto para a fundição em termos da fundição injetada. Há aqui algumas nuances, algumas especificidades, como já falava há pouco, nomeadamente o cálculo das áreas do gating, a definição dos ventos, os overflows, consideração dos parâmetros da máquina. Portanto, há aqui já uma necessidade de introduzir outros conceitos e que estão facilmente disponíveis na bibliografia e que ajudam, de certa forma, também a fazer este cálculo. Nesta questão da fundição injetada, surgem sempre questões como onde se encontra o local mais lógico e disponível para a entrada do metal, onde é o lugar mais lógico e disponível para que o ar possa escapar. Durante o processo de enchimento, o ar retido dentro da cavidade moldante tem que sair, portanto é necessário garantir saída de ar. Caso contrário, o ar fica, dada a velocidade e as pressões introduzidas no processo, acaba por envolver e acaba por resultar em porosidade. Os obstáculos de fluxo de metal, que obstáculos o fluxo de metal irá encontrar durante o enchimento, e qual é o traçado mais adequado para satisfazer os requisitos de qualidade. Portanto, o traçado para a entrada de fluxo é um aspecto crítico neste processo da fundição injetada. Portanto, devemos utilizar ao máximo o plano de apartação para entregar o metal no interior da cavidade, devemos garantir que o metal vai percorrer a menor distância possível até encher a cavidade e devemos minimizar os caminhos de fluxo divergente e convergente. Temos aqui dois exemplos de gatings frontal e tangencial. No fundo, existe aqui aponto aqui algumas diretrizes, como a distribuir o fluxo, deve ser o mais distribuído possível e não concentrado em pequenos jatos, a direcionalidade do fluxo nas áreas críticas, utilizar a forma da peça para direcionar o fluxo, ou seja, garantir, de certa forma, um escoamento natural através da cavidade moldante, manter a espessura das paredes o mais uniforme possível, evitar colocar o fluxo diretamente sobre uma parede vertical ou sobre um maixo, vai criar ilusão ao longo do tempo ou vai quebrar o maixo, e evitar a mistura de fluxo de metal entre segmentos, o que pode depois resultar, então, num aumento de porosidade devido ao ar que fica aprisionado. Tudo isto termina com uma análise, com um gráfico bastante interessante, que é o gráfico do PQ quadrado e que, no fundo, faz corresponder o sistema de alimentação concebido para o molde à capacidade que o sistema hidráulico da máquina possui.
Portanto, é um gráfico que permite estudar qual a zona de ação que devemos trabalhar em termos de fluxo, em termos de pressão, para encher aquela cavidade moldante. Portanto, no caso aqui deste exemplo, a nossa zona de operação deveria se situar neste sombreado. Projeto para a fundição, mas agora considerando a simulação. Fique claro que a simulação é uma ferramenta de engenharia bastante útil e que deve ser sempre utilizada e cada vez mais, dado os recursos que nós temos disponíveis, e neste caso para a determinação ou a otimização do traçado de enchimento e alimentação. Contudo, não podemos esquecer que para haver uma simulação é necessário haver um desenho, e para haver um desenho é necessário, de certa forma, haver um pensamento sobre que dimensões é que aquele desenho deve ter. Daí ter falado do conceito mais empírico que permite ao engenheiro ir beber dessa informação, retirar algumas suposições, fazer algumas reflexões, garantindo-se assim um determinado pré-dimensionamento capaz depois de modelar a peça e posterior simulação. Idealmente, a simulação deve ser feita o mais cedo possível para que os resultados possam influenciar o desenho da peça. E aqui, o que é que isto quer dizer? Cada vez mais os softwares já têm disponível o módulo de solidificação, ou seja, parte de um princípio que a peça, a cavidade moldante está totalmente cheia à temperatura de vazamento, bem como o conceito empírico assim o preconiza. Porém, isso não é verdade, porque quando fazemos o enchimento, durante o processo, durante o caminhar do metal líquido ao longo da cavidade moldante, há uma perda de temperatura, sendo que no final, quando a peça está totalmente cheia, ela, na verdade, já não está à temperatura de vazamento. No entanto, neste conceito, a temperatura que é considerada é a temperatura de vazamento. E dessa forma já podemos fazer aqui a determinação dos pontos quentes. E aí já não temos a necessidade de ir por aquela análise de forma que falámos há pouco. Porém, esta simulação é bastante positiva, uma vez que em peças geometricamente complexas, e cada vez mais estamos nessa presença de procurar peças extremamente complexas, que sejam resistentes mecanicamente, para podermos diminuir os pesos dos automóveis através da substituição de ligas ferrosas por ligas não ferrosas. É importante usar esta ferramenta. Caso contrário, a definição ou o detalhamento da peça em geometrias simples, placas, acaba por ser moroso. Temos aqui, de certa forma, então, o processo da tentativa e erro, um novo processo agora com uma base do CAD, já uma pré-base, com dados vindos de uma análise de imagem empírica, que nos permite então eliminar o teste de tentativa e erro para 1, 2 testes no máximo, com simulação. Portanto, simulação não custa dinheiro em termos de fazer simulação, custa o software. E, no fundo, com regras empíricas, com um desenho de fundido e com o conhecimento base, podemos então podemos calcular ou simular o processo de enchimento e solidificação de um determinado fundido através da introdução de um conjunto de informações como as propriedades materiais do fundido, do metal líquido, do molde, as condições fronteiras, as temperaturas de vazamento, a necessidade ou não do revestimento da cavidade moldante, portanto, permitindo assim no final um conjunto de informações úteis para validar o fundido e garantir assim fundidos de qualidade.
No fundo, deixo aqui, e não atribuindo a nenhum software específico, existe vários, não vou estar aqui a falar de nenhum em particular. Passamos por ter um modelo base, que temos o nosso fundido, o cálculo, um pré-cálculo, de certa forma, empírico do sistema de alimentação e distribuição, a atribuição dos materiais, o malhamento da peça em si e depois então o cálculo ou a simulação do processo para que possamos então tirar as ilações sobre a qualidade ou não da peça. Então, no fundo, o resultado final há de ser algo deste tipo, como podemos ver aqui nestes vídeos, fundição injetada, fundição por gravidade, baixa pressão neste caso aqui, portanto, onde podemos ver a ordem de solidificação com o tempo e o rechupe que pode dali resultar, portanto, as previsões, no fundo, a simulação vai prever o que é que vai acontecer em termos reais. Esse é o objetivo da simulação. Em termos de solidificação de ligas de alumínio, princípios básicos são aqueles que nós já todos conhecemos. Com a diminuição da temperatura passamos do estado líquido ao estado sólido, podendo ser mais endrítico, menos endrítico, dependendo do tipo de nucleação. Temos a nucleação homogénea e a nucleação heterogénea. Nucleação homogénea inicia-se com a formação espontânea de pequenos gérmenes. Normalmente este tipo de nucleação só acontece e na fundição quando se verificam taxas de arrefecimento extremamente elevadas. Caso contrário, dificilmente conseguimos, com taxas de arrefecimento muito lentas, obter uma grande quantidade de gérmenes e depois, então, uma boa afinação de grão, ou seja, resulta sempre numa estrutura grosseira dendrítica. Assim, concluindo isto, que na prática da fundição, a nucleação homogénea é de difícil ocorrência e o que mais se verifica então é a nucleação heterogénea. Esta nucleação heterogénea através de agentes externos, já falei há pouco da introdução da energia acústica, poderia ser, que é um processo físico, outro processo físico poderia ser corrente eletromagnética, mas convencionalmente são usadas então partículas de titânio-boro, a titânio-carbono, que permitem aí iniciar o processo de germinação e depois de afinação de grão. Okay. Obviamente que estes processos químicos têm vantagens, têm desvantagens, eles depende da característica do afinador, da temperatura do banho, a porcentagem de adição e o tempo de dissolução. Porém, há aqui um efeito de desvanecimento quando são usados afinadores químicos que têm que ser considerados. Ao fim de algum tempo, o efeito químico deixa de ser efetivo e começa-se a perder esse poder de afinação, havendo a necessidade de fazer uma agitação do banho, mas com isto vai trazer efeitos negativos em termos de introdução de óxidos no cozinho metal líquido, bem como hidrogênio dissolvido na atmosfera. Portanto, tem sempre efeitos negativos. Em termos de estudo ou entendimento se a liga está ou não afinada, antes do vazamento, eu tradicionalmente costumo usar a análise térmica, uma análise bastante expedita, rápida, em que faço o vazamento para um container, um recipiente com termopar, caracterizo em direto a taxa de arrefecimento, temperatura-tempo, calculando de forma automática a primeira derivada e com isso consigo verificar se o banho está preparado, está afinado. Ou seja, olhando aqui para estas figuras, numa situação em que o banho esteja afinado, a temperatura de nucleação é sempre superior à temperatura de equilíbrio. Caso contrário, existe a temperatura de equilíbrio superior à de nucleação, ou seja, existe um patamar de recalescência.
Em termos de modificação de silício técnico, temos aqui, tradicionalmente, ele cresce sob placas, portanto, um crescimento sob plano de McLaren, é uma estrutura, apresenta uma morfologia acicular, que não é aquilo que queremos uma estrutura fibrosa, e para isso então utilizamos tradicionalmente um afinador, um modificador químico à base de sódio ou estrôncio, mais comumente o estrôncio, que apresenta um raio atómico de 1,4 vezes superior ao do silício, e com isto vai então promover a perturbação do crescimento normal do silício sobre o plano das máculas e resultar num crescimento fibroso que depois, mais tarde, no processo de tratamento da liga em si, também ainda vai ser mais favorecido. Isto tem esta questão do silício modificado apresenta vantagens positivas nas propriedades mecânicas, nomeadamente na ductilidade. E, por último, queria deixar aqui uma questão no ar, que tem a ver com o impacto nas propriedades mecânicas da afinação e da modificação. Mais de 238 composições estão registradas no Aluminium Association of America, e destas, aproximadamente 46% consistem em liga de alumínio de silício. Não recentemente, mas ao longo de alguns anos, o professor John Campbell tem vindo a questionar o positivo que são a afinação e a modificação de silício nas propriedades mecânicas. No fundo, ele questiona se é isso que promove uma afinação ou uma melhoria das propriedades mecânicas, ou se não é se esta afinação e esta modificação não tem, assim, um grande impacto nas propriedades mecânicas, mas sim, quem tem impacto nas propriedades mecânicas é a questão da formação dos bifilmes. Portanto, a característica a controlar é a população de bifilmes. No fundo, o facto de que o tamanho de grão e as dendrites primária e secundária são importantes deve-se principalmente à forma como influenciam o desenrolar do bifilme e a sua distribuição. Portanto, deixa-se aqui no ar uma questão pertinente, que ainda não existe uma ideia muito clara do que é que tem ou não efeito mais significativo nas propriedades mecânicas. Eu coloco esta questão aqui porque recentemente tenho debatido bastante sobre esta problemática das propriedades mecânicas de ligas, bastante bem tratadas, nomeadamente por o sistema de ultrassons, e que depois, no momento da caracterização mecânica, o impacto não é o esperado. Quando é analisada a microestrutura com técnicas avançadas de caracterização, chega-se à conclusão que existe algo lá que não é bastante positivo, que são os chamados bifilmes. Ou seja, bom tratamento metal líquido, bom projeto de solidificação, de enchimento e alimentação, mas há falhas durante o processo, que nomeadamente na regra número 2, que era a regra da turbulência, que acaba por impactar de forma negativa nas propriedades mecânicas. Portanto, fica aqui um alerta ou uma chamada de atenção, se assim quisermos. Em termos de simulação da solidificação, basicamente existem 3 resistências: a do metal a solidificar, a interface metal-moldação e depois a resistência de molde, que permitirá estudar a forma como o metal solidifica e se vai ou não originar a rachuva. E assim termino a minha apresentação. Espero que tenha contribuído para esclarecer algumas questões que estariam menos esclarecidas. Obviamente que isto é
um pouco do muito que existe a aprender e a aplicar sobre fundição. Obrigado a todos.